Apenas pegando uma, né, como diz, né, pegando um deixa da Tuca aqui, da palavra que ela falou a respeito dos dois discípulos a caminho de Emaús, amados. Que eu acho interessante tudo isso, irmãos, é que eles estavam vindo de Jerusalém, participaram de tudo aquilo, depois eles viram tudo aquilo que aconteceu, a crucificação de Jesus, toda aquela situação. Creio que eles ficaram, vamos dizer assim, frustrados com aquela ocasião, aquele momento, porque aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles ajudavam a pregar, de repente, na mente deles, Jesus nunca ia passar por aquilo, mas infelizmente Jesus passou pela morte, em morte de cruz, e eles foram embora, irmãos. Imagina a conversa dele, contando aquela conversa, conversando, abalados, tristes, né? E de repente Jesus vai ao encontro deles, porque, irmãos, quando Jesus foi ao encontro deles, né? Jesus caminhou com eles, conversou com eles. De repente Jesus avançou o passo para ir para um outro lugar. Eles convidaram Jesus para ficar, como a Tuca falou. Mas o interessante, irmãos, é que a presença de Jesus fizeram com que eles voltassem para o lugar certo. Então, irmãos, que a presença de Jesus possa fazer que eu e você volte para o lugar certo, amados. Volte para o lugar certo. Nem sempre, amados, o avançar sempre você está indo para o lugar certo. Mas, de repente, nós precisamos parar. Nós precisamos analisar, ouvir e recuar, irmãos. Isso quer dizer que você não voltou atrás, que você não, irmãos. Isso significa que você avançou. Porque você estabeleceu ali um princípio de obediência à palavra que você recebeu. E eles voltaram novamente para Jerusalém, para o lugar de adoração. Eles voltaram para aquele lugar que o Senhor colocou no coração para que eles ficassem ali, até que do alto todos fossem revestidos de poder. Amém. Então, amados, eu não sei qual é a sua velocidade que você está caminhando hoje, mas se for preciso, irmão, se você vê que não está produzindo nada esse caminho, para. Ouça a voz do Senhor. Busque. Se Ele pedir para você voltar, volte. Se Ele falar para você avançar, continue. Se Ele falar para você, pare um pouco aqui, fique paradinho aqui, eu quero te ensinar algo nesse lugar, fique ali. Amém. Sabe, irmãos, então eu acho assim muito, vamos dizer assim, ponderado a gente ter essa sensibilidade do Espírito Santo. É muito pertinente, vamos dizer assim, é prazeroso você sentir que Deus está te cuidando de você, que o Senhor está te guiando, te orientando. Então, irmãos, muitos, às vezes, irmãos, só tem velocidade, mas não tem destino. Ter velocidade e não ter destino não adianta nada, irmãos. Entende? Então, pode ser que o destino é voltar para o ponto inicial de tudo. Amém. Então, nós precisamos fazer isso. Então, que nós possamos se atentar para isso. Se for preciso voltar, volte. Mas, irmãos, estabeleça um princípio na tua vida. Ouvir Deus. Amém, meu amado? Querido, abre sua Bíblia aí. Em Atos 16. Atos dos Apóstolos 16. A partir do verso 16. 16. Amém? A palavra de Deus diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado,
os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Foram lançados da prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Pai, eu te dou graça por essa palavra, eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor é Deus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos instruir e que nós possamos ter, sim, Pai, a sensibilidade do Teu Espírito, para que nós possamos comunicar aos corações da forma que o Senhor comunicou ao nosso, e, Pai, que nós possamos trazer um entendimento diante do caos, Senhor, diante de prisões, cativeiros que estamos vivendo e muitas das vezes acorrentados, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, eu já, por várias vezes, irmãos, eu já fui ministrado nessa palavra, nessa mesma palavra, na adoração que liberta. Eu fui ministrado nessa palavra a respeito da salvação de famílias que aconteceu com o soldado que ele estava cuidando. Eu já fui ministrado várias vezes, irmãos, por homens de Deus, palavras que realmente me trouxeram vida, e eu sou grato pela vida deles. Mas hoje, irmãos, eu quero falar de algo que pode ser também que você já foi ministrado, mas eu quero falar de algo assim muito, muito pontual para os dias que nós estamos vivendo, muito, vamos dizer assim, apropriado para que nós possamos entender que pode ser, irmãos, que fisicamente muitos estão presos, estão dentro da sua casa, estão aqui ligados somente com o seu elo familiar e não podendo atuar fora desse ambiente. Mas isso não significa que nós estamos cativos. Isso não significa que nós somos prisioneiros, né? Então, que nós podemos potencializar esse poder de Deus, irmãos, que ele quebra tudo, ele abre portas de cela, ele estoura correntes, ele te tira do cativeiro, irmão, então que nós podemos potencializar uma imagem de verdade que está dentro de nós, uma imagem real, né? A palavra de Deus aqui diz, irmãos, eu avancei um pouquinho para frente. Então, desde já, irmãos, desde o comecinho do ministério de Paulo, ele foi um cara que ele foi sempre muito perseguido pelos seus inimigos, porque era um cara, irmãos, que apesar de ser um grande homem de Deus, ele tinha muita informação de tudo que acontecia dentro de Roma. Ele tinha muita informação porque era um cara estudado, era um cara experimentado naturalmente. Então, ele sabia como se conduzir nos reinos dessa terra. Paulo, ele tinha, vamos dizer assim, a habilidade de sobreviver em qualquer reino, porque ele era um cara que realmente entendia sobre leis, ele era um cara que ele era estudado. E sem dizer, né, que ele tinha toda a informação preciosa do reino de Deus. Que ele tinha, vamos dizer assim, a atuação do céu na vida dele, né? Então a gente vê Paulo por onde Paulo passou, irmãos, né? Sempre teve ali algum companheiro com ele. Aqui nesse caso é Silas, mas teve Paulo e Timóteo, Paulo e Barnabé. Irmãos, foram assim
lugares que eles marcaram com o poder de Deus aquele lugar e mudou a história desses locais, né? Então, é uma questão que todos os seus inimigos sempre tentaram parar Paulo. Sempre a força que eles investiam para, vamos dizer assim, para machucar Paulo, para ferir Paulo, para deixar Paulo, vamos dizer assim, sem condições físicas, para que ele pudesse, avançar de cidade em cidade, para que ele, vamos dizer assim, pudesse pregar o evangelho de salvação, pregar o evangelho de poder, o evangelho de cura, o evangelho de libertação, como aconteceu com essa escrava possessa de demônios, amados, era uma escrava espiritual. Então, Paulo, irmãos, ele teve uma vida muito perseguida, e só que ele teve um porém, ele teve um entendimento da parte de Deus assim também, que foi sobrenatural. Ele entendeu, em primeiro lugar, quem ele era em Deus. Ele entendeu quem era Deus, agora ele entende quem ele era em Deus. Ele entendeu o que Deus podia fazer, agora ele entendeu o que ele poderia fazer, o que Deus poderia fazer através da vida dele. Amém. Né? Então, por isso ele era um cara muito perigoso para a sociedade romana. Porque ele ia quebrar muitos conceitos, muitas doutrinas, irmãos, religiosas, alguns aspectos que deixavam todo o povo cativo. Ele ia trazer toda aquela, vamos dizer assim, ele ia contribuir espiritualmente falando para que toda a mente cativa fosse livre. Amém. Né? Então, Paulo, ele atuou assim. Se você pegar aqui um pouquinho mais para frente, você vai ver, né, em Tessalônica, fala aqui, separado. Deixa eu ver aqui, em Bereia, em Atenas. Paulo, ele pregou para um nível de pessoas, irmãos, superiores, pessoas que tinham influência, pessoas que tinham voz, pessoas que eram prósperas, outro nível de sociedade. Então, Paulo influenciou muito, né? E o interessante que o que eu estava observando aqui, irmãos, Paulo conseguia reunir muitos, vamos dizer assim, pessoas do sexo feminino para ouvi-lo. E Paulo ministrava e aquelas mulheres ficavam maravilhadas e elas levavam esse evangelho para dentro de casa e falavam para os maridos, né? E em Tessalônica foi dessa forma. Em Bereia, a palavra de Deus diz que Paulo pregou, as mulheres ficaram assim maravilhadas e ele alcançou muitos homens de posição. Então, irmãos, Paulo, ele sabia como andar no poder de Deus. Paulo, irmãos, apesar de todo, vamos dizer assim, vamos dizer um Paulo hoje nos dias atuais. De que forma que Paulo estaria caminhando nos dias atuais? Já parou para pensar, Tuca? Como será que Paulo estaria agindo nos dias de hoje, irmãos? Em pleno século 21, 22, 21, né? 21, pleno século 21. Irmãos, é uma viagem, né? Vai demorar um pouquinho, 22, né? Em pleno século 21, amados, como será que Paulo... Eu creio, irmãos, que a mente dele não seria praticamente imutável por tudo aquilo que ele tinha. Tudo bem que pode ser que, vamos dizer, alguns conceitos seriam diferentes, mas a condição da atuação do Espírito Santo na vida de Paulo, irmãos, seria a mesma. Seria a mesma. E nós iríamos ver, irmãos, nós iríamos presenciar Paulo vencendo muitas barreiras, Paulo trazendo vida para muitos enfermos. Através da vida de Paulo, muitas pessoas sendo salvas. Através da vida de Paulo, muitas pessoas sendo curadas. Então, queridos, o que eu quero falar? Porque tinha algo formado dentro dele. Não tinha confusão dentro dele, Tuca. Quando se fala assim, que a Bíblia fala aqui que Paulo ele estava preso, ele estava limitado a um espaço, mas nem tudo aquilo tirou a adoração dele. Mas nem tudo aquilo foi, vamos dizer assim, teve força maior do que a fé dele. Nem tudo aquilo, vamos dizer, sucumbiu o propósito que Deus tinha na vida de Paulo. Paulo, ele não se enxergava prisioneiro. Ele não se enxergava prisioneiro em nenhuma das ocasiões, amados. Ele se enxergava assim, prisioneiro de Cristo. Ele se enxergava assim, escravo de Cristo. Então,
o contexto do ambiente que Paulo atuava era diferente do contexto que muitas das vezes todos aqueles que estavam ali ao redor de Paulo preso se enxergavam, mas Paulo não se enxergava prisioneiro. Paulo sempre foi um homem livre, porque aquilo que estava dentro dele, irmãos, a presença do Senhor, aonde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Então, Paulo era, vamos dizer assim, era a liberdade em pessoa. Indiferente do cárcere dele, indiferente da corrente que estava preso no tronco para ser açoitado, indiferente da serpente que mordia a mão dele, da víbora, indiferente dos naufrágios, irmãos, Paulo era um cara livre. Paulo era um cara livre no Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus, amados. O que eu quero dizer, queridos? Apesar de tudo isso que nós achamos lindo, maravilhoso, e é verdade mesmo, cara, a adoração, o louvor, abre portas, quebra corrente. Eu creio, queridos, que tudo isso realmente é o sobrenatural de Deus. Mas eu quero te ensinar algo hoje, nessa noite, amados, que você possa entender. A palavra, eu tenho falado sobre o reino de Deus e a Bíblia fala, queridos, que o reino de Deus eles foi escondido em um lugar dentro de nós. Aleluia. Dentro de nós. Então, quando Paulo fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, agora a cultura de Paulo é outra. A visão de Paulo é outra, o entendimento de Paulo é outro, os passos de Paulo é outro, os limites de Paulo são outros. Entende? Então, o que acontece? E, de repente, vamos dizer assim, queridos, que nós possamos nos enxergar numa cela. Pode ser que nós estamos presos em um lugar físico. Mas, queridos, se nós tivermos o entendimento em Deus, irmãos, nós já podemos atuar. Nós podemos atuar como homem e mulher de Deus em qualquer ambiente, amados, não importa a distância. Como Jesus disse para aquela mulher, a tua fé te curou. Quando o Senhor falou para o general lá, eu esqueci o nome do... Não, sem ser Jairo, o outro, centurião. Quando falou para o centurião, nunca vi tanta fé, irmãos. A fé estava rompendo barreiras, irmãos. A fé estava rompendo distâncias. A fé estava alcançando. Jesus falou algo que estava dentro dele, uma liberdade de fé. Aleluia. Um poder que, irmãos, ele não está limitado à estrutura, ele não está limitado a uma cela, ele não está limitado a uma corrente grudada no seu pé, queridos. Sim. Jesus estava falando de uma fé, queridos, de uma cura que alcançava qualquer distância. Aleluia. Queridos, isso não é nosso, isso é de Deus. E quando fala que o reino está escondido dentro de nós, aquela condição, agora nós nos tornamos capacitados para operar nesse ambiente. Amém. Então, queridos, a partir de agora, vamos falar para você, a imagem real não era a corrente. A imagem real que Paulo enxergava, queridos, é que ele era livre. A imagem que Paulo enxergava não era todas as celas fechadas, mas eram celas abertas. Paulo podia sair e entrar a hora que ele quisesse. Teve uma questão que uma igreja estava resolvendo alguma situação, Paulo falou assim, eu não vou conseguir estar de corpo presente, mas o meu Espírito está aí com vocês. Ele estava falando assim, cara, não tem limites para o Espírito Santo de Deus, não tem barreiras para que o Espírito Santo de Deus possa atuar. Então, queridos, quando vamos dizer assim, Paulo estava ali cantando, Paulo e Silas, eles não enxergaram as circunstâncias. Eles não enxergaram as celas fechadas com os cadeados desse tamanho, com as bolas de... Irmãos, é porque eles não reclamaram disso, irmãos. E Paulo e Silas sempre foi... Paulo, principalmente, sempre foi perseguido, irmãos, porque onde ele passava, o poder de Deus era natural na vida dele. Tanto é que ele repreendeu o demônio da escrava, a escrava foi curada, foi liberta. Mas, irmãos, todas as vezes que Paulo foi perseguido foi por causa que ele passou pela vida de alguém e fez algo diferente. E o poder de Deus se manifestou e sarou, e curou, e transformou, e ganhou fulano para Jesus, e salvou esse, salvou aquele. Então as pessoas falam, cara, esse cara está pregando algo que nós aqui em Roma, nós não acreditamos, essas práticas nós não aceitamos. Por quê? Porque ele estava confrontando todinho um esquema religioso. Porque o que é, irmãos? O nosso inimigo quer nos colocar dentro de um esquema, irmãos, que não nos permite projetar a sua fé
que ela possa alcançar um leito de um enfermo, que você venha ser uma marionete a vida inteira, que você sempre vai se achar um cara que está cativo, está com uma corrente nos seus pés, você não vai ter a visão do reino de... Irmãos, por quê? Porque para eles é mais fácil. É mais fácil manipular as pessoas, para manipulação. Mas, irmãos, eu e você não fomos chamados para ser manipulados pelo sistema. Não, queridos, nós somos chamados como homens e mulheres de Deus para atuar no nível sobrenatural de Deus. E quando eu falo que eu sou livre, eu não estou falando na condição física. O meu espírito é livre. Amém. O meu espírito é livre. Então, queridos, quando o reino de Deus, a partir do reino de Deus que ele é invisível aos olhos naturais, mas ele está aqui escondido dentro de mim, a partir deste momento, amados, eu sou, vamos dizer assim, levado a ativar coisas que estão aqui dentro. Paulo estava preso naturalmente, aos olhos de todo mundo. Paulo está lá preso com 10 soldados na porta, não tem por onde Paulo sair, não tem para onde Paulo correr, não tem, ali era o fim. Paulo só estava esperando, vamos dizer assim, a injustiça ser cometida contra a vida dele. Que depois, um pouquinho mais para frente, vocês vão perceber também, queridos, que Paulo, tipo assim, a Bíblia nos fala aqui, né? Nos orienta aqui, que foi tão grande o mover de Deus naquele local, que os principais de Roma mandaram soltar Paulo. Não, ele pegou e falou assim, não, tudo bem, eu vou ser solto, mas eles vão ter que vir aqui pedir desculpa para mim. Porque eu sou um cidadão romano. Eles vão ter que me pedir desculpa, vão ter que se retratar e vão ter que sair comigo aqui pela porta da frente. Ó, eles não têm nada, eles são livres. Não, porque ao contexto natural, aos olhos naturais, as pessoas estavam esperando que a injustiça prevalecesse. Mas não, queridos. Ela não prevaleceu, porque Paulo era livre. Paulo era livre. Eu quero que você entenda hoje, nessa noite. Você é livre, amados. Você é livre para prosperar, você é livre na sua saúde, na cura. Você é livre, queridos, em toda circunstância, nesse meio de caos, você é livre. Pode ser que hoje você se encontre, irmãos, dentro da sua casa, com a sua família, e de repente você pensa muitas coisas para ser feita fora desse ambiente. Mas deixa eu falar algo para você, irmãos. Você é livre. Construa uma imagem de liberdade dentro de você, queridos. Construa, irmãos. Continue louvando, continue adorando, continue confiando no Senhor. Irmãos, continue ativando o reino de Deus que está escondido dentro de você. Irmãos, você não está preso, você não é prisioneiro, amados, você não é escravo. Queridos, em nome de Jesus, há uma liberdade dentro de você. Há uma liberdade dentro de você que você pode, em Cristo, irmãos, atuar no nível de fé que você bem entender, irmãos, aquilo que Deus deixou para que nós pudéssemos funcionar como igreja. Então, irmãos, em nome de Jesus, quando Jesus falou, quando o centurião falou assim, basta uma palavra sua. Basta uma palavra sua. Olhe para o céu agora e fala assim, basta uma palavra sua. E o Senhor vai mudar toda essa história agora. Basta uma palavra, irmãos. Deus está rompendo limites, amados, de distância. Deus está rompendo limites de ambiente neste momento. Irmãos, Deus está trazendo uma convicção para o teu coração. Você é livre. Amém. Você é livre para atuar, você é livre, irmãos, para pregar salvação, você é livre para pregar cura, você é livre para se manifestar no poder de Deus, você é livre, irmãos, em nome de Jesus. Querida, então, em nome do Senhor Jesus, olhando para esse texto aqui, irmãos, nós conseguimos entender que não tem prisão, irmãos, que aprisiona um homem, uma mulher de Deus. Pode ser que o meu físico esteja parada, mas o meu espírito, o meu espírito, amados, ele atua nas regiões celestiais. Então, querido, eu trago uma palavra para você hoje entender, para que você possa não entrar no tempo da igreja moderna, irmãos, quando se fala dessa liberdade, ela adormece.
Porque, irmãos, queridos, se Deus deixou para nós a incumbência de pregar o ID, de salvação, de pregar, de orar pelo enfermo, de ajudar o órfão e a viúva, de, irmãos, de estabelecer o princípio entre o céu e a terra. Queridos, se Deus deixou para nós, irmãos, não dá tempo para ficarmos dormindo. Não dá, irmãos, em nome de Jesus. Ah, pastor, nós estamos no meio de uma pandemia. Eu não estou falando para você sair para a rua bonitinho. Eu não estou falando para você se enfiar no meio da aglomeração. Eu estou falando que é para que você, vamos dizer assim, manifeste o reino de Deus, amados, e comece a liberar palavras de poder, amados, sobre essa nação, sobre a tua família, sobre essa situação, sobre a tua vida financeira, sobre a tua saúde, em nome de Jesus, amados. Em nome de Jesus. Querida, chegou o tempo de nós atentarmos que o dia já raiou, irmãos, o sol já saiu, já estamos acordados. Precisamos estar de pé. Precisamos estar de pé, amados. Quando veio o mover desse grande terremoto aqui, sobre as portas daquela cela, sobre as portas daquela prisão, aonde todas as portas foram abertas, aonde, irmãos, as correntes caíram por chão, Paulo e Silas, eles estavam acordados, irmãos, para aproveitar aquele momento. Irmãos, e foi muito poder naquele exato momento, amados, que humanamente falando, que vamos dizer, um presidiário nos dias de hoje, vê uma porta aberta e nenhum soldado na porta, o cara vai embora. Mas não, eles se conservaram ali. Porque, irmãos, existia um reino, existia algo, existia um poder atuando naquele exato momento. E era o poder do Espírito Santo de Deus, amados. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus age com o seu poder, ele não traz um caos para a vida das pessoas, não. Irmãos, quando teve aquela manifestação, rapaz, você acha que Deus ia fazer tudo aquilo para prejudicar aquele guarda que estava ali? A família daquele guarda? Não foi. Pelo contrário, houve salvação na casa dele. Amém. Houve salvação na casa dele. Entende, irmãos? Você é livre para atuar no nível de salvação, queridos. Aleluia. Porque até aquele momento, irmãos, Paulo estava na prisão com o sentinela. Paulo e Silas estavam ali dentro com o sentinela, junto com todos aqueles outros presos, queridos. E ali, irmãos, a Bíblia fala que ele foi salvo, a família foi salva. Depois Paulo foi para a casa dele, comeu uma comida, eles voltaram para a prisão. Aí depois veio a ordem para soltar Paulo. Queridos, o poder de Deus não vai fazer nada que venha prejudicar ninguém, queridos. Pelo contrário, o poder de Deus, irmãos, quando ele vem através da vida de um homem, de uma mulher de Deus, irmãos, mano, querido, há uma transformação de ambiente, há um milagre sendo, irmãos, acontecendo, há uma presença sobrenatural. Querido, você é livre em nome de Jesus. Há uma liberdade dentro de você que pode determinar, queridos, até onde você quer chegar, sem que você precise dar um passo fisicamente. Irmãos, o que nós não podemos é esmorecer na fé. O que a igreja não pode é parar agora, se sentir acovardada diante dessa pandemia. Ei, lembre-se, eu não estou falando para você, vamos dizer assim, transgredir, irmãos, as leis. Passar por cima das ordenanças das nossas autoridades. Fazer aglomeração, fazer isso, ir lá abrir. Não estou falando isso. Eu estou falando na questão espiritual, amados. Se mover espiritualmente, essa palavra, se mover espiritualmente. Nós tivemos aí 15 dias, 14 dias, irmãos, que Deus levantou homens e mulheres de Deus que se moveram espiritualmente em favor do Brasil. Ninguém precisou ir lá para Brasília, irmãos, mas aonde a pessoa estava, ela se movia espiritualmente em favor da nossa nação. É isso que eu estou falando, querido. Da igreja acordar. Quando se fala da liberdade, irmãos, entenda que a liberdade não é que você vai gerar um tempo ocioso na tua vida que você pode dormir 24 horas, irmãos. Não, irmãos, esse é o maior pecado da igreja moderna. Ela entendeu que a liberdade, irmãos, vem dar o direito para ela não fazer nada, que está tudo pronto. Ei, querido, não é isso. Não é isso.
A atuação do Espírito Santo, irmãos, ele vai atuar através de alguém, ele vai atuar através de uma pessoa, ele vai atuar através de irmãos, deixa eu falar algo para você, querido, em nome de Jesus. Há uma liberdade dentro de você, coloca este reino de liberdade para atuar nos dias de hoje. Em nome de Jesus, pastor, eu tenho uma palavra para começar a orar pelos hospitais. Querida, onde você está, rompa nesse lugar e comece a liberar, amados, palavras sobre o hospital da cidade, o hospital que hospital que você decidir, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós já tivemos várias experiências, irmãos. Pessoas muito distantes, irmãos. De repente, ele se levanta, começa a orar por um propósito particular seu. Irmãos, e de repente aquilo acontece. Fala, uau, a pessoa veio e falou, não, a pessoa não precisou ouvir, irmãos. Mas o poder que estava nela, que nos alcançou. Oh, aleluia. Nos alcançou, amados, em nome de Jesus. Que a igreja precisa olhar para esse tempo e falar, há liberdade. Há liberdade para... Eu posso atuar. Eu posso funcionar. Em nome de Jesus, irmãos. Mas tem pessoas que estão esperando pagar para ver o que vai acontecer. Está esperando mais um relatório de quantas pessoas se foram durante de um dia para o outro. Mas, irmãos, em nome de Jesus. Isso é cadeia. Isso é estar cativo. Então, é isso, amor. A cadeia chamado medo, a cadeia chamado, vamos dizer assim, queridos, falta de fé, falta de confiança. É um contexto, incredulidade. É um contexto que está todinho fora da pessoa de Jesus Cristo. É um contexto que você não vê nenhuma prática, nenhuma atitude do Espírito Santo em relação a isso. Ai, meu Deus, eu estou com medo hoje, o Espírito Santo falando, eu não vou sair, vou ficar quietinho. Não, irmãos. Hoje eu não vou salvar, eu não vou orar, eu não vou jejuar, eu não vou porque eu estou com medo. Igreja, nós não podemos dormir. Esse tempo não é para dormir, irmãos, esse tempo é para despertar. A gente está no tempo das virgens, que tinha suas lamparinas acesas. E elas não precisaram comprar o azeite. Elas já tinham. Elas estavam prontas para aquilo que quando o mestre chegasse, elas estavam prontas para atuar. Que coisa. Então, queridos, eu falo para você, falo para mim. Vamos, irmãos, atuar em liberdade diferente do sistema, indiferente do lugar que nós estamos. Indiferente, irmãos. Você acha, o que atuou quando Jesus falou para o centurião, perdão. Cinturão não falou nada, irmão. Centurião. A tua filha, ela não está morta. O teu servo. O teu servo não está morto. Então, queridos, o que liberou? Foi uma palavra. Que quando ele disse assim, eu vou com você, ele pegou e falou assim, não precisa ir não, Senhor. Não precisa ir não. Basta uma palavra sua. Ali estava rompendo distâncias, irmãos. Ali estava rompendo barreiras. Basta uma palavra sua. Gente, irmãos, deixa eu falar para você. Nós não podemos estar limitados, irmãos, a um lugar apenas chamado estrutura de uma igreja. Nós precisamos funcionar ao contexto de, tipo assim, de ser livres no espírito. Amém. Em nome de Jesus. Funcionar, irmãos, diante de todo do reino que está escondido aqui dentro. Ter atitudes praticáveis de, vamos dizer assim, de uma pessoa que entendeu o seu chamado, irmãos. Entendeu as suas responsabilidades, entendeu o seu propósito, irmãos, e andar diante daquela liberdade no Senhor. Amém. Em nome de Jesus, pode ser, irmãos, que muitas pessoas hoje, nesse exato momento, estão grudados, irmãos, no subsolo, vamos dizer assim, na subprisão, que é, vamos dizer, acorrentado num tronco para ser açoitado nesse exato momento.
porque ela tem medo de colocar a cara para fora, espiritualmente falando. Mas, querida, em nome de Jesus, se você se encontra aqui assim, é um espírito de sonolência espiritual. É um demônio que está atuando, irmãos, nos dias de hoje. É um demônio que está roubando a fé, a mente de Cristo, dos filhos de Deus. Mas, amados, em nome de Jesus, vamos se levantar e entender, amados, que além da adoração que Paulo e Silas estavam ali, irmãos, eles não deram bola para o cadeado na cela, eles não deram bola para a corrente no pé, eles não estavam nem aí, irmãos, porque aquilo dali não era limite para eles funcionar. Não era, irmãos, olha, eu posso só, se alguém da cela do lado pedisse para Paulo orar, Paulo, ora por nós, rapaz, não dá, eu estou aqui preso, eu não consigo ir aí. Você não precisa se movimentar fisicamente, que a igreja precisa entender que ela precisa se movimentar espiritualmente. Amém. Espiritualmente, irmãos, essa é a condição da igreja hoje, então a gente vai se movimentar espiritualmente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Que se ponha de pé, igreja. Se ponha de pé, você é livre no Espírito Santo de Deus. Funcione. Aqueles que deixaram de funcionar, volte a funcionar em nome de Jesus. Aqueles que deixaram de crer, volte a crer em nome de Jesus, amados. Aqueles que deixaram de confiar, volte a confiar por causa de circunstâncias, por causa disso ou por causa daquilo, volte a confiar em nome de Jesus. Amém. Não seja uma pessoa limitada, seja uma pessoa ilimitada através do poder de Deus, Amém. amados. Em nome de Jesus. Pode ler. Isaías 61, amados, completando o que o Marco falou, ele falava e o Senhor me trazia essa palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre você. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da sua vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor Amém. em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora, o que nós faremos quando nós tomarmos posse disso que o Senhor fez por nós? Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Mas você Amém, será chamado sacerdote do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Quando nós tomamos posse daquilo que Deus nos deu e não negligenciamos nenhuma das coisas que está sobre nós, assim como Paulo, ele não negligenciou o poder de Deus que estava sobre a vida dele. Amados, ele fez coisas que os olhos dele não podiam ver, mas outras pessoas foram alcançadas, porque, como diz Romanos, o evangelho é poder de Deus. Amém, queridos. Amados, e você vê essa passagem que a Tuca acabou de ler aí, Isaías 61, fala do serviço, do serviço em si, daquilo que para que você foi ungido, eu e você fomos ungidos, né? Não fala que para fazer tudo isso nós precisamos ter dinheiro, entenda o que eu estou falando. Ele nem falou disso. Não fala que tudo isso que nós não precisamos ter os recursos naturais.
Não precisa ter um microfone, como o Mateus está falando aqui. Então, fala de coisas espiritualmente. Disposição para fazer. Disposição no Espírito. Amém. Estar disponível para ser usado, amados. Entende? Foi uma questão que o Espírito veio sobre mim. Amém. Ele veio. Então, ele trouxe toda essa... Aquilo que ele é, a partir de agora, eu me torno. Amém. Ele veio. Então, pode ser que lá dentro de mim agora, irmãos, aonde não existia liberdade, agora há liberdade. Não existia a fé. Não existia a fé, agora há fé. Não existia a palavra de poder, agora há palavra de poder. Amém. Não existia a revelação, agora há revelação, Amém. irmãos. Então, são essas ferramentas, Aí irmãos. eu ando nisso. Aí nós andamos nisso, Amém. queridos. Então, em nome de Jesus, não tenha uma Amém. mente cativa. Amém. Não olhe a estrutura ao teu redor. Tira o foco do caos. O caos sempre vai fazer parte das nossas vidas, irmãos. A adversidade, as circunstâncias, sempre elas vão existir. Sempre, sempre, irmãos. Isso está desde, vamos dizer assim, desde a formação da terra, irmãos. Desde do tempo da criação. A terra deve ser fome e vazia. Já era um caos. Caos. Já era um caos. Mas a palavra transformou. Então, é isso, irmão. Existe uma palavra transformadora dentro de mim e de você. Amém. Existe uma vida que gera vida, irmãos. Amém. Uma vida, vamos dizer, fértil dentro de nós, Amém. que gera vida na vida de outras pessoas. Amém. Irmãos, nós não estamos limitados a uma estrutura. Louvado seja. Querida, em nome de Jesus, que caia por terra agora, irmãos, todas as correntes que te aprisionam, espiritualmente falando. Em nome de Jesus, irmãos, nós não somos escravos do demônio, não, irmãos, para ficar brincando de adivinhação. Nós não somos, porque a Bíblia fala aqui, queridos, que Paulo chegou e repreendeu. O demônio até reconhecia quem era Paulo e Silas. Que ele mesmo falou, cara, esses são os servos do Senhor, estão aqui anunciando o poder que vem do alto, o poder de Jesus Cristo. Aí os homens falaram, meu Deus, o que é isso? Foram lá, pegaram, foi repreendido, Deus salvou aquela moça. Salvou aquela mulher, queridos. Aí todo mundo, irmãos, quando o inferno se sente lesado, irmãos, ele vem com força. Ele vem com força. Então, queridos, eu quero falar para você hoje, é isso, irmãos. Nós somos homens e mulheres de Deus livres. Nós somos uma igreja livre em nome de Jesus, irmãos. Em nós há vida, em nós há uma palavra, em nós há uma revelação, há um propósito a ser cumprido a partir de nós e em nós. Então, querida, em nome de Jesus, comece a olhar para o âmbito da tua casa, vamos dizer assim, para o núcleo da tua casa, irmãos. Ali, vamos dizer assim, para o centro da tua família e começa a profetizar saúde, profetizar vida, prosperidade. Irmão, recusa todo o caos da vida deles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amados, porque em você a vida. Paulo, irmãos, por várias vezes, ele passou algum tempo, irmãos, 11 anos no ministério de Paulo, foi cravado na prisão. 11 anos, irmãos, no ministério de Paulo, foi cravado na prisão. Mas, irmãos, Paulo nunca se sentiu prisioneiro do sistema e de homem nenhum. Então, querido, Paulo nunca deixou de funcionar. Na prisão, irmãos, ele endereçou cartas que mudaram a vida de várias cidades, de várias igrejas, que são as epístolas de Paulo, queridos. Na prisão, irmãos, nós vemos as correntes cair da vida de Paulo. Querido, então, na prisão, as pessoas que estavam com Paulo viam o poder de Deus se movimentar naquele lugar através da vida de Paulo. Queridos, as pessoas que estavam com Paulo dentro do navio que foi naufragou, irmãos, elas viram, porque ouviram antes Paulo falar, olha, o meu Deus diz que o navio vai afundar, mas não vai morrer ninguém. Aleluia. Então, queridos, o que tem de diferente de mim e de Paulo, irmãos, fisicamente falando nada, irmãos? Mas eu preciso entender a condição do verdadeiro evangelho que Paulo vivia. Irmãos, então, em nome de Jesus, eu tomo posse disso.
Eu tomo posse disso em nome de Jesus. Não importa o que vão falar de mim, não importa o tanto que... Irmãos, os açoites nem sempre são chicotadas físicas que você sente que o cara... Não, irmãos, mas os açoites podem ser no nosso espírito. O confronto espiritual que nós vivemos. Mas nem por isso, amados, há uma liberdade dentro de nós. Há uma liberdade dentro de você, querido. Há uma liberdade dentro de você, irmão e irmã. Em nome de Jesus. Há uma liberdade dentro de você que está nos assistindo. Se é a primeira vez, se você ainda não tem Jesus, eu quero te dizer algo. Há uma liberdade que quer ser, vamos dizer, quer mudar toda a história da tua vida agora, em nome de Jesus. E quer romper essas correntes, irmãos, da prostituição, do vício, do adultério, do pecado. Quer romper, quer jogar por terra, quer abrir a cela da escravidão. Em nome de Jesus. Ei, o Espírito Santo hoje nos põe livres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, irmãos, cada irmão que está nos assistindo nessa noite, cada irmão que vai nos assistir mais para frente. Pai, em nome de Jesus, que o poder da liberdade do Espírito Santo de Deus, que atuou em Paulo, que atua em mim, que atua em você, seja agora, irmãos, uma verdade diária. Nós vamos andar em liberdade, em meio ao caos, nós vamos andar em liberdade, em meio ao caos, em nome de Jesus.